Olá! Fragmentos para a vida a dois. Será que família perfeita existe? Nós vamos ver na lição bíblica número 9 do primeiro trimestre do ano passado, 2023, de acordo com a perspectiva do pastor Elianai Cabral. Ele fala muito claramente sobre isso. E nós sabemos que não existe perfeita família. Porém, nós podemos sim ter atitudes que possam termos uma família não perfeita, mas uma família agradável, uma família que nos enobrece, uma família que nos alegra. E uma das coisas que faz com que nós possamos ter uma família assim são os nossos atos morais como pais. Os nossos atos morais como pais impactam nas nossas famílias, obviamente na vida dos nossos filhos. Muitos pais, eles não fazem ideia do quão fatais são as consequências se servirem de maus exemplos para os seus filhos. Porque os pais são espelhos dos filhos. E quando nós não damos bons exemplos, nós não temos condição de pedir, de exigir que os nossos filhos sejam exemplares. E a Bíblia nos conta a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que cometeu vários erros. E ele foi um grande líder, mas ele não foi o mesmo como pai. Ele falhou como pai. Na família dele teve de tudo, de incesto até a morte. O fato de Davi ter tido mais de 20 filhos acabou sendo que ele terminou sendo displicente com esses filhos. E aí nós tiramos uma lição. Muitas pessoas, principalmente cristãos, têm uma ideia errônea quando, lá no início de tudo, no livro de Gênesis, é dito para Adão e Eva: crescei e multiplicai. Sim, o sexo no casamento, uma das suas finalidades, que não é a única, é a procriação, é a reprodução. Mas precisamos ter um controle, principalmente nos dias atuais, quando nós observamos que estão muito difíceis está difícil criar filhos nos dias atuais, com esse mundo tão secularizado. Então não tem como você ter esse tanto de filhos, você vai falhar. Você vai falhar, tanto na questão do afeto, como na questão financeira. Você vai falhar. Então a gente precisa ter um certo controle. Porque você não vai dar afetividade a todos. 20 filhos Davi teve, e ele se tornou displicente com os seus filhos. Então, essa displicência dele, ou de qualquer um outro nos dias atuais, pode fazer com que você não procure conhecer até as amizades dos seus filhos, que nós precisamos estar atentos nos dias de hoje, principalmente. Sempre foi assim, mas atualmente muito mais. Procure saber quem são as companhias dos seus filhos. Quem são as amizades? Com quem eles andam? Quem são a família dos seus amigos? Porque nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós não podemos ter por perto
qualquer tipo de pessoa, principalmente quando nós estamos vivendo problemas pessoal ou familiares. Nós precisamos encontrar pessoas que nos levem para cima, pessoas que melhoram nossa autoestima, pessoas que nos dão bons conselhos e principalmente pessoas que não nos afastam de Deus. A família de Davi, por exemplo, não foi uma família perfeita, não. Teve de tudo. Incesto, filhos coabitaram com as concubinas dos seus pais. Um filho perseguiu o seu pai Davi para o matar. Tudo isso aconteceu. Falhou Davi. Foi um grande líder. Por isso que nós falamos no vídeo anterior, pais cristãos, pastores, obreiros, dê atenção prioritária para a sua casa. O apóstolo Paulo disse que os solteiros cuidam das coisas de Deus, os casados cuidam das coisas de como agradar a mulher e a sua família. Então, você tem o chamado vocacional para pastorear, para dirigir uma congregação, mas não esqueça que a sua família é prioridade. É importante que os pais conheçam a vigilância, que saiba da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É preciso que os pais entendam que sem dar exemplo, todo o seu blá 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 de aconselhamento entra no ouvido e sai no outro, porque você não dá exemplo. Então tenhamos cuidado, precisamos ser, antes de tudo, exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos desenvolver neles uma família, uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos parentes e pessoas próximas da nossa família. Nós temos que ser equilibrados nas nossas relações. Claro que nós não estamos livres de nos depararmos com problemas morais difíceis na família. Mas, se nós tivermos amor, limite, exemplo para com os nossos filhos, nós vamos conseguir evitar, se não conseguir totalmente, mas evitar, demorar os problemas surgirem. Tenhamos cuidado, tenhamos atenção. Surpreendentemente, nós temos visto uma coisa aí que faz com que a gente observe que quanto mais os pais são bem-sucedidos, mais os pais são terríveis com os seus filhos. Eles têm uma preocupação de dar tudo financeiramente, porém eles não têm tempo para os seus filhos, para as questões sentimentais dos seus filhos, para dar atenção para os seus filhos, para ir à escola dos seus filhos, saber o que está acontecendo, acompanhar. Quanto mais os pais são bem-sucedidos, mais nós temos observado na nossa caminhada que eles são mais distantes ainda dos seus filhos, enquanto que os menos-sucedidos criam filhos que podem ser mais na frente orgulho para a família, porque procura ter um pouco mais de tempo. Nós precisamos lembrar, como pais que somos, que nem só de pão viverá o homem. Então, os pais não precisam estar atrás o tempo todo de trabalhar, do ter. Vamos nos preocupar com o ser. O nosso ser e o ser dos nossos filhos. Vamos preocupar mais com isso. Porque quando nós não ficamos atentos ao que está acontecendo com os nossos filhos, quando eles erram e nós não os corrigimos, pode esperar os problemas futuros. Por outro lado, para encerrar o nosso vídeo, nós não podemos também amar em excesso.
Tudo em excesso traz problemas. Como é amar em excesso? É você deixar que o seu filho faça tudo em nome do amor. Você não pode fazer isso. Você precisa amar, mas limitar algumas coisas, porém com autoridade, não com autoritarismo. Mas ame os seus filhos, mas dando limite, orientando, dizendo o que é correto, o que é errado, fazendo de tudo para ser exemplo deles, porque você vai conseguir muito mais resultado você falando e exemplificando. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos ter filhos, mesmo em tempos difíceis, mas filhos que nos alegram, filhos tementes a Deus, cidadãos cumpridores dos seus deveres e conhecedores dos seus direitos. Compartilhe o nosso vídeo, comente, dê sugestões de temas, se inscreva em nosso canal. E até o nosso próximo vídeo.